Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento toda a mesa, cumprimento os Srs. Deputados, os Srs. Professores que os acompanham. Muito bem-vindos a esta extraordinária iniciativa do Parlamento da Assembleia da República. Começando por agradecer as perguntas aos dois círculos que as fizeram e já agora também uma saudação especial ao Círculo de Braga, círculo pelo qual sou eleito e, portanto, com essa saudação muito especial que inclui todos os outros, obviamente. Vamos por partes. No que diz respeito à preocupação já aqui manifestada sobre os jovens, o seu futuro, os dados que são, eu diria, esmagadores hoje em dia relativamente aos jovens portugueses. Falaram da imigração que continua a existir dos jovens porque não têm soluções de trabalho em Portugal, mas não é só isso, não são só os jovens que imigram porque não têm oportunidades, aqueles que ficam, 1/4 dos que ficam estão desempregados hoje em dia, 1/4, 1 em cada 4. E depois, dos que estão a trabalhar, 3 em cada 4 ganham hoje menos de 1.000 euros por mês. E, portanto, os números são esmagadores. E são tão esmagadores que nós só temos duas possibilidades perante eles. Ou desistir ou mudar as coisas. Ora, desistir não é solução. Portanto, nós temos mesmo que mudar as coisas. Temos mesmo que mudar o país. Temos mesmo que transformar Portugal. E, portanto, a solução para os jovens poderem ficar, a pergunta é sobre uma medida. Infelizmente, a complexidade das coisas não se circunscreve a apenas uma medida. Aquilo que nós precisamos é da confluência de várias soluções e eu tentaria resumir em mais crescimento económico, mais salários, mais casas, mais creches. Mais crescimento económico. Portugal tem crescido pouco. Há momentos em que cresce um pouco mais, momentos em que cresce um pouco menos, mas tem crescido pouco economicamente. E o crescimento económico é fundamental para termos prosperidade e para termos mais salários. É preciso que haja investimento estrangeiro também, grandes empresas estrangeiras que venham para Portugal. Para quê? Para que os jovens que hoje vão trabalhar para o estrangeiro, para essas empresas, tenham a capacidade de pagar melhores salários, trazendo essas empresas, os jovens portugueses possam ficar e não emigrar, porque têm casa empresas para as quais, hoje em dia, querem trabalhar no estrangeiro. Portanto, mais crescimento económico é fundamental para transformarmos o país. Precisamos de mais salários. E sim, em Portugal paga-se demasiado imposto sobre o trabalho e não há prémio para quem se esforça, para quem quer crescer pelo seu trabalho, para quem tem mérito, para quem quer também transformar o país. Portanto, nós temos que baixar os impostos e temos que subir salários. É a conjugação das duas coisas, menos impostos e mais salários, e salários mais altos, comprometendo as empresas com isso e dando-lhes condições para isso, que faz com que possa haver uma evolução dos salários. Mas precisamos de mais casas, porque hoje há um problema de habitação em Portugal e, portanto, mesmo que a economia cresça, mesmo que os salários sejam mais altos, se as pessoas, se os jovens não tiverem onde morar, se não tiverem a capacidade de aceder à habitação, isso vai também incentivá-los a não ficar em Portugal. Portanto, precisamos de mais casas. E mais casas consegue-se construindo mais. O que é preciso fazer? Mais uma vez, licenciamentos mais rápidos, menos burocracia, estabilidade do quadro político para que os investidores saibam que têm um investimento e que vão ter retorno desse investimento. Quando há turbulência permanente, mudança permanente das regras, os investidores não têm confiança, não constroem casas, ou quando sabem que vão ter uma burocracia que demora 3 anos até terem um licenciamento, ou quando sabem que vão pagar demasiados impostos pela construção que vão fazer. E dentro deste tema mais casas é preciso também mais transportes, porque em muitas cidades europeias, em muitos países europeus, não há problema nenhum em viver a 50 km do sítio onde se trabalha. Mas em Portugal há problema. E há problema porque nós não temos transportes públicos e, portanto, há um enorme investimento que é preciso fazer na ferrovia, nos transportes públicos, para que as pessoas tenham liberdade de escolha se querem viver junto do seu trabalho ou se querem viver a 50 km, muitas vezes com mais qualidade de vida, mas hoje não têm essa escolha dos transportes. E, por último, mais creches, porque as pessoas, em determinada altura da sua vida, querem constituir família e hoje há um problema de creches em Portugal. As famílias não têm creches. É preciso criar os incentivos certos para que haja mais creches. No que diz respeito à segunda pergunta, que tem a ver com a valorização salarial das mulheres,
eu queria dizer antes de mais uma coisa. Fez-se um enorme caminho e da mesma maneira que eu sou crítico, por exemplo, do PS no que diz respeito ao crescimento económico, aos impostos, porque são responsáveis por muitos anos em que estiveram no governo não ter proporcionado esse crescimento económico ao país, nem tomado as medidas certas para isso, também tenho que reconhecer que naquilo que são os direitos fundamentais, a evolução dos direitos das mulheres, foi feito um enorme caminho. E é preciso estar alerta, ainda antes de responder concretamente à pergunta, porque começa a haver vozes no país que começam a querer pôr em causa os direitos das mulheres portuguesas. E eu quero-vos dizer que isso é francamente inadmissível e que nós cá estaremos para lutar sempre, sempre, sempre para que o caminho se faça para a frente e nunca para trás. No que diz respeito... Muito obrigado. Sem querer abusar do tempo, respondendo concretamente, a questão da valorização salarial das mulheres tem que partir da análise de dados objetivos. Eu elenco 2 dados objetivos. O primeiro dado objetivo é que sim, gostemos ou não, ainda hoje as tarefas domésticas, o acompanhamento dos filhos, estão mais sobre as mulheres do que sobre os homens. O segundo dado objetivo é que nas empresas em geral, as mulheres ganham o mesmo que os homens quando começam a sua carreira e quando evoluem na carreira, até um momento marcante, que é quando têm filhos. E, portanto, com base nestes dados objetivos, é preciso, por exemplo, aquilo que eu dizia, mais creches, e isso está dentro das políticas públicas que são feitas para que o trabalho e o acompanhamento dos filhos possa ser também suportado pela existência de uma rede de creches que suporta. E, por último, também uma responsabilidade das empresas, porque nem tudo deve ser feito pelo Estado. E as empresas têm que ter políticas para, na maternidade, apoiar também as suas trabalhadoras. Muito obrigado, bom dia.